aí galera que tá ligado no canal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Diego Freitas. Hoje nós vamos estar falando sobre Ló. Você já ouviu falar sobre Ló? Acredito que sim, né? Principalmente por causa dele ser sobrinho de Abraão. Depois deixa o seu comentário se você sabe alguma coisa a mais do que foi citado no vídeo, ou se você aprendeu alguma coisa aqui com a gente. E ó, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e sininho, deixar o seu like. Primeira coisa, Ló significa cobertura. O seu nome significa cobertura. Ló, assim como Abraão, ele era proprietário de muito rebanho. Tanto é que chegou uma época que eles tinham tanto rebanho que os pastores que cuidavam do rebanho deles começaram a ter divergências. E para que essas divergências não passassem para a família, eles decidiram se separar. E Abraão dá o direito ali para Ló escolher primeiro o lugar que ele queria ir. E aí ele escolhe morar nas regiões de Sodoma, por perto de Sodoma, Gomorra ali mais ou menos. A Bíblia não menciona quantos anos Ló viveu. Uma outra coisa também que a Bíblia não menciona, embora a esposa de Ló seja conhecida, não é citado o nome dela na Bíblia. Quando falamos dos filhos de Ló, tem uma pegadinha. A Bíblia diz que Ló tinha duas filhas. Porém, quando vemos em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 12, com a versão Almeida Revista Atualizada, está da seguinte forma: Então disseram os homens a Ló: Tem mais alguém aqui dos teus, genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, fazei-os sair deste lugar. Quando a gente lê esse versículo, dá uma impressão de que Ló tinha filhos homens também. Porém, quando lemos o mesmo versículo na nova versão internacional, que é a NVI, ou na BJC, que é a Bíblia judaica completa, nós vemos lá escrito da seguinte maneira: Os homens disseram a Ló: Você tem qualquer outra pessoa aqui? Seja lá quem for, genro, filhos, filhas, tire deste lugar. Quando nós lemos nessa outra versão, em qualquer uma dessas outras duas versões, nós podemos observar que os varões, né, que estavam ali hospedados na casa de Ló, eles fizeram uma sugestão de que tipo de parentesco Ló teria ali naquela cidade. Eles não fizeram uma afirmação dizendo que Ló tinha genro, filhos e filhas. Tanto é que no contexto do capítulo 19, nós vemos Ló indo atrás dos seus genros para os avisar, e eles ali não deram moral, não ligaram para o que ele falou. E então, quando ele foge da cidade, simplesmente sai ele, as suas duas filhas e a sua esposa. Então, em nenhum momento do contexto, vemos Ló intermediando alguma conversa com filhos. Isso nos afirma que era uma sugestão de que tipo de parentesco ele teria. Falando um pouco onde Ló morou, Ló ele morou em Ur dos Caldeus, em Harã, ele morou em Canaã, ele morou no Egito, junto com Abraão, né? Esses lugares que eu mencionei, ele ainda estava com Abraão, quando eles moram no Egito por causa da fome. Ló morou perto da cidade de Sodoma, até o momento em que a cidade foi destruída, daí ele foge de lá. E aí, quando ele foge da cidade de Sodoma, Ló vai morar na caverna. E falando em fugir de Sodoma, o relato mais conhecido sobre Ló, quando mencionamos o seu nome, está mais atrelado à sua esposa, porque estando eles ainda lá em Sodoma, os anjos, né, os varões, os homens de Deus ali foram lá avisar a Ló que a cidade ia ser destruída. E quando eles dão a ordem para que Ló e a sua família fugissem, que eles não olhassem para trás. E no momento da fuga, a mulher de Ló, ela olha para trás, desobedecendo, e se torna uma estátua de sal. Esse é o relato mais conhecido quando mencionamos a Ló ou a história de Ló. A primeira vez que a Bíblia menciona sobre Ló é em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 27. Lá diz o seguinte: E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. E a última vez que a Bíblia menciona sobre Ló é em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, que diz assim: E livrou o justo Ló, enfadado da sua vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Mas afinal de contas, quem foi Ló? Ló era filho de Harã, era irmão de Milca e Iscar.
era sobrinho de Abraão. Foi morar perto de Sodoma e Gomorra, mais próximo a Sodoma, quando ele e Abraão estavam riquíssimos e a terra a qual os dois habitavam junto não o podiam suportar. Falando de Abraão, temos um vídeo no canal sobre quem foi Abraão, onde explicamos sobre fatos, curiosidades de Abraão, por onde todo o caminho que ele peregrinou, toda a história dele. Tá muito legal, você pode ir lá conferir e confere toda a nossa playlist de quem foi. De Ló descendem os Moabitas e os Amonitas. E mesmo com a vida toda conturbada, mesmo com questões como ele morar numa cidade ruim, numa cidade perversa, ele ter perdido a sua esposa por causa de uma desobediência dela, mesmo as suas filhas terem o embebedado e todo aquele, né, incidente ali, aquela situação onde surgiu os Moabitas e os Amonitas, Ló, ele é visto na Bíblia, ele é mencionado como um homem justo, como diz em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7 e 8. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e sininho, deixar o seu like. Até o próximo vídeo.